Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Estou com uma alegria imensa com esse tema hoje, um tema tão necessário. E uma querida, né? Quem não conhece a Cíntia tem que conhecer. É um ser humano de luz, de brilho nas nossas vidas. E vamos ver, ela já entrou. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe nossa noite, ilumine, que todas as luzes do bem estejam aqui com a gente. Vão compartilhando essa live para a gente discernir, compartilhar informações. A gente vai ter grandes reflexões hoje. Falaremos num tema que é para famílias, que é para as crianças, né? Para ansiedade, né? Essa palavra que foi tão colocada nesses 2 últimos anos, né? E tão uma palavra que a gente tem que ter muita atenção em todos os contextos e principalmente agora, né? Um novo recomeço. Então, vou chamar a minha querida amiga, mãe da Catarina. Boa noite a todos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, vão falando de onde vocês são. Boa noite! Oiê! Tudo bem? Ê! Gente, só assim para eu te encontrar, né? A Isso. mulher que trabalha tanto. A mãe da Catarina tá trabalhando muito. Ai, Eu não, tenho que falar que você tem que parar um pouquinho. pois é, você falou, você e todo mundo tá me falando isso, e eu vou ser mais disciplinada. Em Isso breve, mesmo. Isso mesmo. em breve, se Deus quiser. Tudo bem, meu amor? Tudo. Boa noite, meu bem. Por aqui tá tudo ótimo. Boa noite para Tudo. todos que estão entrando. É um prazer estar aqui em mais esse bate-papo e num assunto e tanto, hein? Eu adorei esse tema, adorei. Temos muito a falar sobre ele. Temos, porque assim, né? Quando eu pensei a minha primeira live no Instagram de 2022, qual tema que a gente tem que pensar e cuidar, né? Porque não adianta a gente só falar da dislexia, falar do transtorno de déficit de atenção, falar de todo o contexto, como tem que adaptar a escola, como a gente tem, mas se a gente não pensar no que veio com a gente nesses 2 anos, né? A ansiedade de todos nós cresceu demais em todos os contextos, e isso reflete muito também nessa volta total presencial também, né? A gente tem muitas questões familiares, que muitos estão indo com medo porque perdeu familiares ou também passou pela doença. E esses professores também que estão lá, que precisa ter essa empatia também, então também gera essa ansiedade. Então, assim, claro que eu tinha que falar com você, né? Porque falar você é uma pessoa. Eu sou muito ansiosa, né, gente? Quem já me conhece, quem não me conhece, muito prazer, eu sou Samantha, a pessoa mais ansiosa e a mil a mil, né? E a Cíntia, ela tem assim ela mostra a trajetória dela. Eu convido a todos para compartilhar o Instagram dela que está aí, para quem não conhece, o que ela faz com a vida dela, independente de ser uma hiperprofissional, mas ela também cuida do total, que é ela, né? Esse autocuidado, que é uma palavra que eu aprendi com você nessa pandemia, esse autocuidado. E esse autocuidado é muito importante para famílias, professores, para cuidar dessa criança que está nesse contexto, né? Porque então você me desperta muito isso, né? Você me desperta como, para mim, como Samantha, como mãe, como que eu tenho que cuidar de criança, cuidar de mim, né? E então o seu nome foi assim, ansiedade. Cíntia. Que bom, que bom. Eu Ah, fico então feliz, é. tá? Principalmente porque, como é um tema, sempre que a gente fala sobre saúde mental, a gente ainda tem um tabu, né?
Então, a gente fala sobre dislexia, a gente fala sobre TDAH, a gente fala sobre transtornos que vão atingindo as crianças e os adolescentes. E a gente esquece de olhar para os efeitos nas nossas emoções que tudo isso repercute, né? Então, você que é pai, mãe, enfim, professor de crianças que têm TDAH, que têm dislexia, por isso estão aqui nos acompanhando, o assunto não foge, né? Falar de ansiedade não foge da dislexia, não foge do TDAH, né? Hoje eu até tive uma reunião com uma escola, eu vivo em reuniões com as escolas, né? Por conta de adaptação, inclusão escolar e começo de ano, bomba, né? Por conta de alinhamento, claro, com os novos professores, orientadores. E daí, a orientadora desse meu paciente falou exatamente sobre esse nome, né? Ela falou, Cíntia, nem estou achando que é o TDAH que tem prejudicado o rendimento. Eu estou achando que é uma agitação de pura ansiedade, tá? Não acho, porque ele não tinha um componente hiperativo impulsivo ano passado. Eu tô vendo aqui no relato, no prontuário dele aqui do colégio, e não tem nenhum prejuízo relacionado à hiperatividade, era mais a questão de desatenção. E eu tô percebendo Então eu percebi a escola com um olhar também cuidadoso, né? Conseguindo decifrar um pouco esse comportamento, e quando a gente foi entender melhor, de fato, ele foi para o 5º ano, é uma criança que tem um TDAH de um nível mais severo, então o nível de desatenção é bem significativo. E aí, eu tive a oportunidade de ter uma sessão com ele hoje à tarde, a reunião com a escola foi de manhã, e aí o pensamento que veio vai muito de encontro com a nossa live de hoje, porque ele dizia assim, tia Cíntia, sabe o que passa pela minha cabeça? Eles aprendem em terapia que tem que identificar o que pensa para então decifrar as emoções, né? O meu pensamento está dizendo que as provas do ano passado eram provas objetivas por conta da pandemia, mas agora vai ser tudo escrito, ou seja, prova dissertativa, ele estava querendo dizer, né? Agora é tudo escrito. E eu acho que eu não vou conseguir escrever tanto, porque eu sou muito devagar. O TDAH tem uma questão da velocidade de processamento importante, então a cópia para eles é mais difícil, a letra cursiva, né? E eu acho que eu não vou conseguir. Então vejam. A prova nem chegou, nem foi falado sobre prova ainda na escola, esse assunto nem entrou. Mas a ansiedade sobre um aspecto tem repercutido num comportamento como um todo, né? Então a ansiedade, ela é uma emoção que está presente na vida de todos nós um pouquinho. Ninguém vai se livrar dela, né, Sá? Não adianta. Todo mundo, então os pais, as crianças, os professores. E por quê? Porque a ansiedade, ela é uma emoção que vem do medo. A emoção é como se fosse prima do medo. Então a base é o medo. O medo diz assim: e se acontecer alguma coisa ruim? E se eu não der conta? E se eu não conseguir? Essa base do medo traz pra gente, portanto, essa insegurança. E aí eu tenho uma fórmula mágica. Aí eu tô com um cabelo aqui que eu não tô conseguindo. Sabe que eu tô mexendo toda hora? Porque tem algum filme pegando aqui, eu não tô conseguindo me livrar dele. A ansiedade, eu vou ensinar uma equação matemática das emoções para vocês hoje sobre a ansiedade. A ansiedade é quando a gente aumenta o tamanho do perigo e diminui a nossa capacidade de enfrentar. Olha que importante. Então eu vejo, por exemplo, começar numa escola nova, um perigão enorme. Eu não vou ter amigos, ninguém vai gostar de mim, a professora... E eu não vou saber lidar com isso. Então, o problema fica grandão e a minha capacidade de enfrentar pequenininha. Todos nós, adultos e crianças, não importa a idade, a ansiedade só surge quando esse fenômeno de aumentar o tamanho do problema e diminuir nossa capacidade de enfrentar acontece. E quando um pai da Catarina fala que a mãe é linda, né? Ele revela que ele e como que é essa ansiedade? Olha... Será que a ansiedade é mais dele ou sua? Eu estou fazendo muita meditação para guardar minha Catarina em junho. Haja autocuidado para isso.
Voltando lá, né, eu percebo em casa, né, o meu filho, né, ele tem, né, dislexia, transtorno, então ele já estava preocupado nesse presencial, o que poderia acontecer, né? No caso dele, acabou voltando, os professores voltou porque teve Covid lá dentro, mas assim, essa ansiedade, essa preocupação, eu percebo que bloqueia ele entender a matéria, né? Como que é esse bloqueio, Cíntia, né? Eu percebo quando eu quero estudar alguma coisa que eu estou muito ansiosa, eu tenho que respirar, controlar essa ansiedade, né? Para enfrentar aquilo que eu tenho que praticar, eu tenho que fazer. Mas a gente tem isso, né? A gente tem essas ferramentas. Mas a criança que ainda está em formação, como que a gente pode proceder nesse desafio, né? Em chegar no meio, nem no 8, nem 80. Pois é. Esse bloqueio que acontece, ele de fato é muito comum, porque imaginem a professora explicando a matéria e a criança ou adolescente, enquanto a professora explica, o pensamento dele diz: nossa, mas isso daí eu não vou. Nossa, mas é muita coisa. Nossa, mas quanta coisa na lousa. Nossa, a professora falou o exercício de 1 a 8. 8 é muita coisa, eu não vou conseguir. Eu não vou terminar e eu vou ter que levar o exercício para casa. Aí eu não vou conseguir brincar. Aí eu não vou conseguir assistir desenho. Aí eu não vou conseguir jogar videogame. Aí vai ter lição de casa de matemática, eu não vou conseguir fazer tudo. Isso tudo a professora está lá fazendo a lição, explicando a matéria. Enquanto a professora, portanto, explica a matéria, a cabecinha dele não está com a professora. A cabecinha dele não está acompanhando a professora. A cabecinha dele está acompanhando essa preocupação excessiva. Então, o bloqueio não está na aprendizagem. Tanto que tem muitas famílias quando me procuram, ai, meu filho, eu acho que ele tem TDAH, ele é muito desatento, mas eu não sei, pode não ser TDAH, pode ser um carinho ansioso, porque a ansiedade também gera desatenção. É que nós temos muita comorbidade, ou seja, diagnóstico junto, né? TDAH com ansiedade, é muito comum, tá? Esse diagnóstico vir, né, juntinho, a gente chama isso de comorbidade, os dois diagnósticos juntos. Mas também é muito comum as crianças virem com queixa de desatenção e ser só ansiedade e não TDAH. Porque a ansiedade rouba a nossa atenção por essa razão. Porque eu estou focado em outro tema, em outro contexto. A minha perspectiva não está conectada lá com o conteúdo da escola. E sim com a chance de eu não aprender aquele conteúdo. Então, a partir do momento que o meu foco de atenção é direcionado, o TDAH em especial tem hiperfoco. Ele vai centralizar a atenção dele naquele pensamento disfuncional, naquele pensamento que não ajuda. E, consequentemente, ele se perdeu. Na aula seguinte, a professora vai fazer uma continuidade, mas ele não sabe nem de onde parou. Então, para ele, não vai ser uma continuidade. Para ele, vai ser como se fosse uma matéria nova. Só que ele já perdeu o começo. Como é que eu entendo uma matéria do meio para o final? Não entendo. Então, veja, vai virando uma grande bola de neve. A ansiedade sobre aprendizagem, eu quero dizer que se a gente não corta o mal pela raiz, vira uma grande bola de neve. E aí, esse aprendizado é cumulativo, né? A escola é cumulativa. A cada dia da semana, a criança aprende de uma coisa que ontem, que vai ajudar amanhã e que, enfim, vai sendo cumulativo. Esse aprendizado cumulativo, um dia de prejuízo é suficiente. É suficiente para ele desengajar todo o restante, né? Então, essa com certeza é uma das maiores ansiedades agora nessa volta às aulas, que é quanto também eu aprendi o ano passado. Quanto eu dei conta de absorver tudo do ano passado, porque com aula online nem sempre eu prestei atenção, nem sempre eu estudei para a prova, os meus hábitos de estudo mudaram. Então, por exemplo, eu até abri uma caixinha antes da nossa live ao longo da tarde e tinha lá uma família compartilhando comigo essa questão de eu não sei como fazer lição de casa com meu filho porque ele está estudando à tarde. Eu não sei qual que é o melhor horário para fazer a lição de casa. E a lição de casa é um lugar, é um momento muito especial de retomada de conteúdo. Quantas crianças ficaram sem essa rotina adequada o ano passado, Sá? Muitas. Muitas. Né? Então, essa renovação do conteúdo que só a lição de casa pode trazer para a gente como forma de recuperação de conteúdo, as crianças perderam isso da rotina.
Então, fazer lição de casa virou meio que algo desnecessário, porque no fim eles faziam lá enquanto a aula estava rolando. Eles faziam tudo enquanto a aula estava conectada. Quando desconectavam da aula, tinham acabado todas as atividades. Eles não tinham essa necessidade, até porque a prova ia ser tudo prova objetiva ou prova online, enfim. Foi perdendo um pouco essa essência, né? Da minha responsabilidade do contraturno, quando eu estou na escola de manhã, fazer minha lição à tarde e vice-versa, né? Então, essa perda da rotina também me parece um grande gatilho para essa ansiedade, porque parece que as famílias se perderam um pouco na rotina. Você tem percebido isso também? Tenho. Eu percebo muitas vezes, por exemplo, o acordar cedo, né? Porque tem o trânsito, tem o tomar banho, o trocar de roupa, pôr o uniforme, pôr o carro, sair do carro. Então, isso você tem que acordar mais cedo, Tem. né? Então já começou a higiene do sono, né? Porque a gente sabe que, depois eu queria até que você falasse um pouquinho da falta do sono, como aumenta a ansiedade, sobre o sono e a ansiedade. Então, já começou isso, falta de rotina de dormir, já começou. Porque assim, todo mundo foi dormir mais tarde, todo mundo acordava mais tarde, a aula às 7, tomava café assistindo aula, né? Então acordava às 7, É isso né? aí. Não ligava a câmera. Quantos não fizeram isso? Hoje não. Hoje tem que acordar mais cedo, porque tem que entrar no carro, tem que pegar o trânsito, e né, tem o estresse também de tudo isso, né? Isso. A expectativa de voltar à escola e a expectativa principalmente dessas crianças, né? Que eu percebo que é o que eu tenho mais contato, crianças com transtorno de aprendizagem, a ansiedade do amigo novo, né? Ah, muito. É a ansiedade desse amigo novo que eu vou encontrar lá, o que que esse amigo novo vai achar, e eles Esse não medo de conseguem administrar. aceitação, né? E principalmente é quando eles já começam a entender mesmo, né? Porque até então, o primeiro ano eu acho que nem tanto, mas a partir do segundo já tem esse enfrentamento de entendimento, o que vai acontecer, o que o outro vai achar de mim, né? Eu Então acho. eu queria que você falasse um pouquinho essa ansiedade nesse contexto também, dentro dessa rotina, da falta de dormir, né? Esse é um desafio de grandes famílias que ainda agora tem famílias que estão voltando essa semana, começou hoje. Tem estados que já começaram aqui em Ribeirão, né, que eu estou no estado de São Paulo, começou no dia 31 de janeiro, então assim, a gente ainda está. Agora eu estou na segunda semana, agora que eu estou começando a organizar a casa. Né? Eu Sim, percebo que muitas famílias estão assim se organizando. eu acho. Mas hoje, muitas famílias hoje estavam em pânico. Ai, primeiro dia de aula, primeiro dia de aula. Eu É, falei, calma, vai dar tudo certo, né? é. Mas E a fala um gente pouquinho sabe que assim, dá, né? Essa dá. grande questão, a gente sabe que no fim dá certo, mas quanto é que custa esse dar certo quando a gente não tem essa base da organização, né? Então a gente acabou de falar sobre a ansiedade no contexto mais relacionado à aprendizagem, né? Só que não é só, eles não têm só medo da prova, eles não têm só medo do conteúdo, não é só disso que a criança e o adolescente vai, né, sentir medo nessa volta às aulas. Essa questão social que você traz, eu até coloquei um post hoje, eu subi um post hoje super, super amoroso, assim, para compartilhar esse conhecimento com as famílias, que é sobre essa história da criança introvertida, extrovertida, não importa quem é, fazer amigos é uma habilidade. Fazer amigos é uma habilidade social. Ninguém nasce sabendo fazer amigos, né? Então, se a criança, se o adolescente não aprende essa habilidade, eles vão ter dificuldade. Não tem a menor sombra de dúvidas. E se tem algo que machuca uma criança e um adolescente é ficar sozinho na escola, né? Hoje também aconteceu um fato, isso tem ficado cada vez mais presente, né? Uma mãe me escreveu dizendo, Cíntia, meu filho está dizendo, ele já foi meu paciente, agora está fazendo grupo de habilidades para a vida no espaço, do curso de empreendedorismo. E ele já está de alta da terapia, mas ele percebeu que um pensamento apareceu hoje.
na cabeça dele a respeito de amizades. Ele percebeu que o que ele vem conversando na escola, as pessoas não se interessam muito. E aí ele está se sentindo deslocado. Então, gente, veja, é uma criança que tem dificuldade já social e está percebendo que os outros não gostam né, do que ele fala, não gostam dos assuntos que ele fala, não se interessam. E aí ele vai se isolando. Quem é que gosta de ficar isolado, gente? Ninguém. Nós somos seres sociais, a gente gosta do grupo. Mesmo os introvertidos, que não necessariamente precisam, né, de uma grande festa para se sentirem bem, toda criança e todo adolescente, todo adulto, todo ser humano precisa de alguém como ponto de apoio. Mesmo que não seja uma turma. Não tem problema não ser uma turma. Mas eu preciso ter um amigo para eu lanchar, para eu fazer um trabalho em dupla, para eu bater um papinho na hora da aula, enfim, eu preciso socializar, né? E essa ansiedade, ela tem muita relação com, será que as pessoas vão gostar de mim? Né? Então eu tenho também muitos adolescentes que me trazem essa questão do medo da aceitação e da aprovação. Né? Então eles acabam até se despersonalizando. A ansiedade na infância e na adolescência, elas aparecem de um jeito diferente para essa questão social. Então a criança, ela começa essa retomada das aulas do tipo, será que meu amigo vai cair na minha sala? Será que, enfim, fica aquela ansiedade de e se, né? E se meu amigo não ficar junto comigo? O adolescente, ele tem inclusive medo de ter algum aluno novo na sala, porque ele vai ter que se expor, né? A criança quer mais é que tenha um monte de aluno novo, que ela quer conversar com todo mundo, ela tá toda despojada, né? Então, quando acontece alguma questão social, a criança acaba sofrendo muito, porque via de regra, as crianças são mais dispostas a fazerem amigos. Eles se arriscam mais, eles têm menos ICs. E aí é que mora o nosso grande ponto. Porque como nem todo mundo vai dar bola pra gente do jeito que a gente imaginou, eu vou consolidando uma crença de que eu não sou interessante. Eu vou consolidando uma crença de que eu não sou especial, de que eu não tenho valor, de que eu não sou tão legal assim. E aí eu chego na adolescência muito mais retraído. Tudo isso pelas crenças construídas desde a infância, né? Então, o que eu tenho muito para dizer para as famílias a respeito disso? Porque criança e adolescente precisa o tempo todo da família e dos professores como rede de apoio para aliviar suas ansiedades, né? Então, crianças e adolescentes que são mais introvertidas, elas precisam ser encorajadas. O encorajamento não tem relação com vai fazer amigos, fica aqui tomando lanche com esse amigo, não fica sozinho. Não é dar sermão da montanha, né? O encorajamento para a criança que é mais tímida, mais introvertida, é mostrar para ela o valor dela, é mostrar o que é que ela pode agregar naquele grupo. Então, se a criança... Eu tive uma paciente ano passado, uma graça, ela era uma artista com coisas de massinha e ela fazia até umas coisas com, nossa, esqueci, argila. Super bem, ela tinha uma habilidade manual, tem, né, uma habilidade manual impressionante. E ela é super tímida, tem uma questão social muito significativa, um diagnóstico difícil. E aí nós usamos esse artifício para incluí-la na turma. Então, a professora foi mostrando para a turma qual era a habilidade daquela aluna que ninguém conhecia. Então, quando ela chega no grupo e a professora mostra o que ela consegue fazer, o que ela é capaz, ela se empodera. E ela passa a querer estar no grupo porque ela tem o que mostrar. Ela tem o valor dela exposto. Então, quem é que não gosta de um elogio? Todos nós, né? Só que esses elogios não podem ser vazios, eles precisam ser verdadeiros. Então, descubra o que é que a tua criança tem de valor, de especial, de virtude, porque ela não vai ser boa em tudo e tá tudo bem. Mas no que ela é boa, e mostre para ela no que ela é boa, e encoraje-a a mostrar para os amigos aonde é que ela pode surpreender, né? Quanto mais a gente mostra para a criança o valor dela, e portanto, aí sim, depois de mostrar o valor dela, eu encorajo a criança a fazer parte do grupo, aí as coisas caminham bem. Não adianta só encorajar, porque sem recurso, ninguém sai do lugar. Essa criança vai ficar ainda mais ansiosa, né? Com medo de chegar lá. Mas eu percebo também sobre a gente fala muito, né? Até a própria escola em reunião, né? A gente, como mãe escolar, fala muito sobre encorajar,
Só que eu percebo que é muito sabe, é muito vago Aham, muito certas raso. palavras, né? É Aham. muito raso, né? Eu acho que eu percebo como igual a Sara, né, minha filha mais nova. Hoje ela me pegou assim, ela falou de uma dificuldade, até foi um vídeo que eu coloquei num post que eu fiz. Ela achou bonitinho a cara do boneco. Ele falou: Nossa, mãe, eu vi um post que você fez e eu vi o cérebro do menino que funciona igual o meu. Só que, mãe, é o seguinte: agora eu estou entendendo a minha dificuldade. Mesmo que você sempre falou para mim que eu tinha diferente a cabeça, mas eu nunca entendia. Então, assim, ela começou a observar alguma coisa, ela viu alguma coisa, não foi só eu falar 24 horas que o cérebro dela trabalha diferente. Então, assim, aconteceu um fato, aconteceu algo concreto que ela agora absorveu isso, né? Então, Uhum. assim, por mais que ela vive num meio que só fala isso, que só estuda isso, mas ela não tinha nada que deu sentido para ela. E uma coisa tão simples que deu sentido. Então, eu acho que essa dificuldade, eu como mãe, como professora, de repente chegar até aquele aluno ou chegar até o filho para dar ela ter sentido da qualidade dela, Uhum. do que ela tem desafio, mas que ela também é capaz, né? Eu Isso. acho que isso também gera essa ansiedade de comparação Super. junto com isso. Será que minha mãe tá certa? Ou Uhum. será que a tia falou isso só porque tá todo mundo Para me olhando? agradar, né? Né? Mas por isso que a gente vai trocar o elogio pelo encorajamento. Porque quando eu falo, você é capaz, você consegue, vai, a criança fala, capaz, mas a professora ensinou uma lição agora, eu não entendi, eu não aprendi nada. Então, no fim, o elogio vazio, ele vai contra o que a criança está percebendo dela. É por isso que o encorajamento com a ferramenta é o que vai funcionar. Então, está tudo bem se ela tiver dificuldade com a escola, com, sei lá, aprender a escrever sem erros ortográficos, por exemplo, pode ser uma dificuldade. Agora, ela ser boa em trabalhos manuais, ela precisa ser lembrada disso, porque a criança ali, no momento da ansiedade, sabe aquele branco na hora da prova por ansiedade? É a mesma coisa. Na hora da ansiedade, eu não sei no que é que eu sou boa. Porque como eu só estou de olho na parte que eu sou ruim, aquilo que eu sou boa simplesmente é adormecido. Simplesmente é deletado do meu campo de visão. Por isso que nós, rede de apoio, precisamos mostrar para a criança no que ela é boa. Mostrar para a criança, para o adolescente, as virtudes. E então, a partir disso, encorajá-la. Então, tá tudo bem se tiver uma dificuldade X que ela vai superar, mas não adianta a gente dizer você é capaz, porque na prática ela está vendo outra história. E se ela está vendo um outro cenário, um outro contexto, me parece que ela pode, inclusive, passar a não confiar crianças, que a gente mostre para elas, que a gente instrumentalize, tá? A vida social ela é muito dolorida. As crianças vão crescendo e vão ficando mais cruéis, então elas não só passam a se comparar mais, como também as demais começam a perceber as dificuldades que aquela criança tem. Então, é muito importante, muito importante. Eu tive até o ano passado uma situação super delicada numa escola em que os alunos sabem que uma aluna X fazia a prova adaptada, dislexia, TDAH, e aí uma amiga falou para ela, né? Ah, claro que você tirou essa nota, sua prova é fácil, sua prova é diferente da de todo mundo. Prova, se eu fizesse a sua prova, eu também teria te tirado 8, 9, sei lá quanto que ela tirou. E aí ela volta para casa arrasada, porque ela tinha falado: Nossa, olha a nota que eu tirei. Nossa, eu tô indo super bem, eu tô conseguindo. E de repente alguém fala: Sua prova é fácil, por isso que você foi bem. Ou seja, desvalidando. Mas veja, essa amiga não falou por mal, ela falou porque é criança, falou, enfim, da boca para fora, etc. Até a gente trabalhar o contrário, nessa desconstrução
a desconstrução dessa ideia, enfim, foi muito dolorido. Então, veja, a vida social, ela é muito pesada. A vida social, ela é muito dolorida. E ela precisa de atenção. Ela precisa ser vista, precisa ser percebida. Então, você tem uma dica de ouro, assim, que eu quero muito, uma mensagem muito amorosa que eu quero deixar para as famílias é: não fique dizendo para o seu filho se esforçar para fazer amigos. Não fique empurrando e dizendo, mas senta lá com fulano e toma lanche com alguém. A hora que tiver alguém sentado, tomando lanche, senta. Não dê dicas desse tipo, porque você só vai deixar ele mais ansioso. Ali na hora H, ele vai ver alguém, a turminha sentada, e ele vai falar, minha mãe falou que é só eu ir até lá. Mas e se eles não quiserem? E se eles não me aceitarem? E se eles me rejeitarem? São tantos pensamentos, gente, tantos pensamentos que essa criança, esse adolescente vai ter, que o que ele precisa é de acolhimento. Então diga, eu entendo que chegar numa sala de aula nova é muito difícil. Eu entendo que fazer novos amigos é um desafio. Eu entendo você. Eu ficaria tão ansioso quanto você. Você consegue perceber o que está passando pela sua cabeça? Você tem medo do quê? De chegar lá na roda de amigos e acontecer o quê? Conta pra mim. Ouça o teu filho. Ouça qual é o medo dele, né? E aí ele vai falar, ah, mãe, e se ele me falar que eu sou chato e que ele não quer falar comigo? E aí você pode ajudar ele a perceber o seguinte, mas você fez alguma coisa pra ele? Não, não fiz nada. Você falou alguma bobagem? Não, não falei. Então, da onde ele tiraria isso? Da onde ele tiraria essa ideia assim do nada? E se... não sei, acho que talvez de nenhum lugar. Então, e se a gente arriscar? Experimenta e depois você me conta como é que foi. Ou seja, você acolhe, você ouve qual é a maior dor, o maior medo. E, portanto, aí sim você encoraja dando essa ferramenta, né? Mostrando para a criança qual é a virtude dela. Não adianta só o elogio e o empurrão. Empurrão e encorajamento são duas coisas muito diferentes, tá? A Paty está falando aqui, né, sobretudo em uma cultura de competição que muitas escolas e famílias vivenciam. Nossa, é isso para mim, que tenho 2 filhos com transtorno de déficit de atenção, em trabalhinhos de escola em reunião, sabe? Já vi essa questão de prova, até fiz um post essa semana, acho que 2 atrás, ou semana passada, não me recordo, sobre o que é adaptar a prova, né? Adaptar a prova é você respeitar o funcionamento daquela criança. É como eu preciso usar óculos para ler de longe. Então eu vou usar um óculos, eu estou fazendo uma adaptação para melhorar a minha visão. Então por que não eu vou adaptar uma prova para respeitar essa criança? E outra coisa, né? Essa palavra me veio assim muito intimamente porque eu já escutei. Prova mais fácil, né? O que é mais fácil? Ou então, por que? A pergunta é por que a prova do aluno tem que ser difícil? Sim. A gente tem que saber, a gente tem que desmistificar um pouco as famílias e os professores. Estou dizendo assim como uma profissional também. A gente tem que se preocupar como esse aluno aprende. Não como eu vou ensinar esse aluno. As coisas se inverteram agora. Né? A ciência está aí, a neurociência está aí para ser estudada, porque ela chegou na educação com tudo, graças a Deus, para saber o funcionamento dessas crianças. E dentro disso, acabar com essa cultura, exatamente o que a Paty falou. Você vai numa escola, a primeira que passa em vestibular, a primeira em tal universidade. Sabe, é tudo muita competição. Você já ouviu falar que uma criança com transtorno de aprendizagem, a escola acolheu e ele foi o primeiro da FUVEST, o primeiro não sei da onde. Você não escuta isso, você escuta números só. Você não escuta a qualidade daquela criança. Então, eu acho que de tanta pressão, de uma reflexão perfeita que a Paty fez aqui, sobre essa cultura também que gera ansiedade. Com certeza. Né? A gente já vai pronto para a escola que tem que passar nas Olimpíadas, né? Que eu brigo com a escola todo ano, quando chega épocas de Olimpíadas, porque vou falar como mãe, eu sou a primeira a brigar com todas as Olimpíadas aí, que todas as escolas particulares têm, né? Eu entro, converso, brigo, porque ninguém faz inclusão efetiva, dá um ledor lá e tá bom e tempo a mais na prova.
Pro meu filho que tem transtorno de déficit de atenção, gente, tempo a mais na prova é um pane para ele. Gera ansiedade. Sabe? Ele fica desesperado. Então, isso não é uma adaptação para ele, um terror para ele saber que ele vai fazer uma prova que tem mais tempo. Ele tem mais tempo para ficar sofrendo com aquele papel na mão. Então, nesse caso, um combinado que eu tenho com a escola, quando a prova é extensa, mesmo sendo objetiva, porque o conteúdo não precisa mudar, mas mesmo sendo objetiva, a gente divide essa prova. Ou divide em período, ou divide em horário, ou em aula, que ele fica mais calmo para fazer. Então você vê que está tudo errado. Tá tudo errado. E aí que a ansiedade vem a mil. Vem a mil. Vem a mil porque a gente precisa de um lugar seguro, mas esse lugar não está preparado. Então não vejo, né, que seja culpa da escola, em hipótese alguma. Eu acho que a escola não está preparada para receber essas dificuldades todas e acudi-las. Então, alguém colocou aqui em cima, um pouquinho antes, sobre essa questão cultural, social. E é verdade, a própria questão da adaptação de provas também ela é socialmente mal vista, né? A gente ainda tem muito a ideia de que adaptar uma prova é mais excluir do que incluir, é mais expor a criança do que beneficiá-la. Então, tudo isso, uma vez que a escola ainda acredita muito nessa ideia, naturalmente a forma de executar, a forma da entrega dessas provas adaptadas serão, claro, com esse viés, né? Com esse formato. Então, a gente tem um grande desafio, né? Igualzinho sobre saúde mental. Saúde mental não é coisa de gente fraca, né? Quem tem crise de ansiedade, quem tem... Enfim, não é gente fraca que tem ansiedade. É gente da gente. É ser humano que tem ansiedade, né? E prova adaptada é a mesma coisa. Não tem essa história de prova adaptada é fácil, prova adaptada exclui, prova adaptada não é inclusiva. Facilita a vida, exatamente. Então, essas crenças que nós não temos embasamento não podem ser alimentadas. Então, cuidado se você tem ouvido isso. Cuidado para você também não passar a acreditar nisso como uma verdade absoluta, né? Isso é um perigo para você, é um perigo para tua família, porque daí, de repente, você, pai, mãe, estão ansiosos com alguma questão escolar. E você não pode ser fraco, porque a ansiedade é coisa de gente fraca. Não. Se olha, se perceba as tuas ansiedades como pai e mãe, né? Perceba as tuas fraquezas como pai e mãe, os seus medos. Porque uma vez que você reconhece essas emoções, você consegue ajudar o teu filho, você consegue ouvi-lo melhor, né? Do que adianta? Olha como a ansiedade de pai e mãe pode atrapalhar o percurso. Sabe aquela história que eu acabei de falar da aprendizagem? Enquanto a professora explica a lição, a criança fica pensando, mas e se eu não conseguir? E se? Ou seja, ela nem presta atenção em nada. Quando o teu filho tá conversando com você sobre as ansiedades dele, e você fica falando, nossa... Eu não sou uma boa mãe mesmo, né? Porque eu nem percebi isso. Nossa, o que eu posso fazer para ajudar? E se eu não conseguir ajudar? O que eu posso falar para melhorar? E se a minha sugestão não der certo? E se amanhã ele sofrer? E se ele sofrer bullying? Mas enquanto você tá com esse pensamento a 1000 por hora, o seu filho tá tentando desabafar com você e você não tá ouvindo. O que ele precisa é da sua mente livre, do seu coração aberto para ouvi-lo. Ele só precisa do seu acolhimento, né? Do seu amor. Ele não precisa de uma técnica mirabolante. Se você precisar perceber que o que ele tem para desabafar com você tá muito difícil para você lidar e você não consegue pensar num caminho e ele tá sofrendo muito, peça ajuda, tá tudo bem, né? Às vezes somos nós adultos que estamos precisando de ajuda e as crianças, às vezes, só um ajuste já é suficiente. Ou não, ou às vezes a própria criança está com uma ansiedade tão exacerbada que ela não dá conta. Eu vindo embora agora há pouco lá do Espaço Eros, uma garotinha, paciente de uma terapeuta, estava entrando e ela falou assim para a mãe, é a segunda sessão dela com a terapeuta, e ela tem muita ansiedade, essa é a demanda, né? E ela tem muita dor de barriga. Veja, ela tem 5 aninhos, é super pequenininha, já tem dor de barriga quando tá ansiosa. E ela falava assim pra mãe, nossa mãe, você acredita que hoje eu nem tô com dor de barriga? Eu tô vindo super bem. E
Mas no primeiro dia ela não sabia o que ela ia encontrar, ela chegou no espaço super ansiosa. A segunda vez ela já não tá mais com dor de barriga, ou seja, porque já não é mais um lugar perigoso para ela, né? Mas olha como as emoções se manifestam no nosso corpo. A criança precisa aprender que esses sintomas são correspondentes às emoções. E se nós adultos não estamos bem, se nós adultos não conseguimos identificar as emoções em nós mesmos, como é que ajudaremos essas crianças? Não conseguiremos Verdade. ouvi-los, não conseguiremos acolhê-los, né? Você sabe que, assim, a experiência que eu tenho com as crianças aqui, quando eu falo os meus medos, eu falo as minhas dificuldades, eu percebo que eu fico tão próxima das crianças, Isso. né? E muitas vezes, às vezes, vem assim, a gente quando tá falando, tá o pai, tá isso, aquilo. Ah, eu sou igual minha mãe. Minha mãe tem isso também. Sabe aquela coisa assim? Aí, quando eu falo, eu sou a 1.000 por hora, não sei o que, eu tenho que ter foco, vamos ter foco. E eu falo isso pra Sara e tal. Mãe, a gente é igualzinha, a gente não tem foco, sabe assim? Então, assim, mas isso fica leve, né? Normaliza, né? E ela percebe que tá tudo bem, né? A gente só precisa regular isso. A gente vai lá na tia, na neuro, ou vai em algum lugar fazer a terapia. Ah, por que eu faço a terapia? Também entender porque tá fazendo terapia, né? Muito importante. Então, nesse sentido, fica viável a comunicação como mãe e filha, né? Como eles conseguem até, eu percebo assim, aqui em casa, que eles conseguem mostrar o que eles estão sentindo, que muitas vezes eu não conseguia, né? Eu achava mesmo, nossa, eu sou uma péssima mãe. Gente, como que eu não vi isso? Não, quando eu ia lá, né, na neuropsicóloga, quando a gente senta, né, alguma devolutiva, eu falo, gente, eu não vi isso, né? Acontece a gente como Nossa, mãe, né? imagina. Até por Aí, isso que aí vocês precisam de ir procurar a investigação, né? sim, Para tem que descobrir buscar. coisas que Aí vocês não viram. eu fico, gente, como eu não percebi isso? Aí quando você começa a se colocar e mostrar, quebrar esse tabu, claro, limite, respeito, tem que ter, porque a vida, igual, existe escolhas aqui em casa é assim. E tem coisas que não tem escolha. Fazer terapia não tem escolha, escola não tem escolha, acordar cedo não tem escolha. Então, assim, só que tem outras escolhas. Só que não é porque eu estou dando essa liberdade para os meus filhos, porque eu quero que vocês entendam assim. Não é porque eu estou sentando no chão, olhando olho a olho para as crianças e me colocando no mesmo lugar que eles, que isso acabou o respeito à rotina, entendeu? Que isso acabou, que isso não tem nada a ver, gente. Isso veio lá do antigamente, né? Que o pai era ali, que a gente tinha até Hierarquia. medo, nem olhava, né? E isso ajuda, mas ainda tem muitas famílias, viu, Cíntia? Eu percebo muitas famílias com isso. E ó, a maioria das famílias que eu percebo assim, o que precisa se cuidar tá lá longe, né? Tá lá dentro, aquela mãe que tem uma criança dentro dela que precisa ser cuidada, Com certeza. né? Com Eu certeza. percebo que às vezes está atrapalhando até o filho, É, porque a criança dela, a gente tem uma criança dentro da gente. é. E quando a gente coloca essa criança, que cuida dessa criança, né? E reflete, né? Porque assim, eu tenho mil coisas, né, mirabolantes dentro de mim, mas quando eu reflito, tento me curar, tento me olhar, peraí, até que ponto eu tenho muito mais ligação com os meus filhos. Sim. E essa ligação ajuda em tudo, né? Ajuda a entender todas essas dificuldades que eles vão enfrentar na vida. É. Porque agora é escola, daqui a pouco é mercado de trabalho, daqui Sim. a pouco é fazer doutorado, fazer mestrado e aí vai pro mundo, É. né? Sim, sim. E acho que a gente tem agora uma questão da ansiedade que você levantou, Sai, eu ainda não respondi, que é sobre a rotina, né? Esse é um ponto sobre a ansiedade que talvez gere mais polêmica, mais até do que enfim, a aprendizagem, a adaptação de prova, que a gente pode até voltar a falar sobre isso
já mais pro segundo bimestre, porque as provas vão começar daqui a pouquinho. A gente pode conversar sobre isso daqui a uma semana. Podemos. Pode ser muito bom. E eu percebo, é muito frequente, né, a ansiedade por conta de uma falta de rotina. Então, a ansiedade, ela também, veja, ansiedade é excesso de preocupação, ansiedade é eu aumentar o tamanho do problema, né? E aí, muitas vezes, o que acaba acontecendo é que a criança está cansada e aí por isso ela não está rendendo. Muitas vezes é porque o quarto dela está desorganizado, a mochila dela está desorganizada e ela não consegue pegar um lápis e uma borracha. Até ela chegar no estojo, ela tirou tudo da mochila e ela volta tudo na mochila. É uma confusão. Levou meia hora para pegar um lápis e uma borracha. E aí, no fim do dia, essa criança já levou tanta bronca, é tanto guarda isso, levanta aquilo, pega aquilo outro. É tanta chamada de atenção para essa criança e que, no fim, só tem a ver com organização. A rotina familiar, ela é fundamental. Ansiedade é neuroquímico, é o nosso cérebro que está sentindo ansiedade. Se nós alimentarmos o nosso cérebro, esse cérebro vai ter condições de atender essa demanda. Então, veja, o sono, a alimentação e a prática de atividade física é a tríade do bem-estar emocional. Cíntia, mas o que essas três coisas têm a ver com a emoção? Tudo. Tem tudo a ver, porque a emoção, ela é biológica, a emoção, ela é química. A emoção acontece no nosso cérebro. Então, se eu alimento esse cérebro, se eu durmo bem, e se eu pratico atividade física, eu dou para esse cérebro nutrientes, né? E quantas vezes, numa rotina desorganizada, não dá tempo de comer bem. E a gente come ali rápido o que tem. Talvez na hora das refeições as coisas até facilitem, mas aí come um arroz, feijão e nuggets todos os dias, come miojo, um monte de carboidrato, um monte de doce, e leva um monte de doce para a escola, e açúcar, e enfim... Essa confusão na alimentação por falta de rotina. Aí dorme tarde e fica assistindo, e fica no celular, e os pais desorganizados com os horários. A criança se perde ali na hora dos eletrônicos. Ah, Cintia, eu sempre peço para ele desligar 9 horas da noite, mas não adianta. Então, eu queria te dizer que tem que adiantar. Tem que adiantar. Não é eu já pedi, ele não me dá. Né? Aí todas as vezes eu peço para ele deitar 10 horas, ele não deita, tudo bem. E aí, qual que é a consequência disso, se ele não foi? Ele precisa ir, é um combinado, né? A criança, ela não precisa só de regra, ela precisa também, sabe do quê? De monitoria. A regra, por si só, para uma criança e para um adolescente, é muito pouco para ela cumprir. Mas, Cíntia, eu já falei 1000 vezes e você vai falar 2000. Se você não monitorar, ele vai continuar não fazendo, né? Então, se você quer uma forma eficiente de estabelecer regras na sua casa, você precisa dar regras claras, regras consistentes, regras coerentes e monitoradas. O que eu quero dizer com tudo isso? Algumas regras a gente estabelece na hora da raiva. Ah, tô exausta, a partir de hoje todo mundo vai pra cama 9 horas da noite. Mas até agora há pouco todo mundo ia 1 hora da manhã. Como que a partir de hoje tudo vai mudar? Isso não é coerente, né? Você vai conseguir desligar tua casa inteira 9 horas da noite? Então, não faça. Nem se liga o alarme, nem se liga o alarme. Mas nem se uma bomba estourar, você não vai pra cama 9 horas da noite. Entende? Então, assim... Será que essa regra é coerente para minha família, para o contexto da minha família? Será que eu não posso ir um pouquinho de cada vez, né? Até agora há pouco estava tudo desorganizado. Eu não vou organizar da noite para o dia. A gente muitas vezes entende que arrumar a casa é no dia da grande irritação. Esse tal do a partir de agora é o mais dolorido e o menos eficaz. Sabe por quê? Porque eu não paro para pensar, eu não construo estratégias funcionais e ninguém me ouve. Dica de ouro para as famílias: quanto mais alto eu falo, menos ouvida eu sou. Para eu ser realmente ouvida, eu preciso falar baixo. Quanto mais eu grito, menos as pessoas vão me ouvir. Porque daí, enquanto eu estou gritando, meu filho está pensando: ih, ela tá super nervosa hoje. Ih, hoje a casa caiu. Ih, deu ruim. Ele nem tá ouvindo o que você tá falando. Ele só tá te criticando por dentro. Ele nem sabe o que você tá falando, gritando. Sabe? Aquela coisa maluca dentro de casa. Não é.
É. É verdade. Aqui, às vezes, quando eu dou, porque eu tenho os meus, né? Normal. Aí eu falei assim: você não lembra aquela hora que eu falei? Hã? Sabe aquele hã? É Ah, isso. mãe, mas você tava tão nervosa, nem deu pra entender. É isso. Você entende? Eles nem estão ouvindo. Eles nem estão ouvindo. Então, cuidado com as regras que não são coerentes, né? Se a sua casa desliga tarde e você quer que a sua casa passe a desligar mais cedo, faça uma reunião familiar amorosa e mostre um plano para tua família. Olha, estou percebendo que a gente está indo dormir super tarde. Eu tenho acordado muito cansada. Vocês acabam dando mais trabalho para levantar porque vocês estão cansados também. Então eu tive uma ideia que eu acho que pode me ajudar e pode ajudar vocês. Não é diferente do que falar a partir de agora, tudo vai mudar nessa casa, porque eu não aguento mais vocês? Entende? Então, nós temos formas, nós temos ferramentas, mas para isso a gente tem que estar bem com a gente. Se eu não estou bem comigo, como que eu vou falar numa boa com os meus filhos? Fala para mim. É verdade. Não é Por isso que, verdade? por isso que eu te acompanho todas as manhãs. Gente, É essa maravilhoso. mulher, ela abraça a árvore, ela vê a plantinha cair. Gente, a gente precisa disso, né? É, eu não faço todos os dias, mas de vez em quando eu faço todos os dias porque eu realmente amo, mas porque me faz realmente muito bem, é minha terapia diária. Mas de vez em quando é importante você adulto, ter a sua rotina para você. Ai, Cíntia, impossível. Então, tá tudo bem se nesse momento não é possível você praticar uma atividade física porque você tem uma demanda muito grande, você não consegue, tá tudo bem. Então, pelo menos 5 minutinhos de relaxamento do teu banho. Ah, não Isso. adianta, Cíntia. Imagina, eu já pedi para eles não entrarem no banheiro e eles entram e ficam gritando, Eu não sei o quê. tranco. E trancar e também conversar, dizer, olha, eu queria contar com vocês, eu vou tomar banho, eu queria muito contar com a ajuda de vocês, eu realmente preciso relaxar no banho. Então eu vou deixar a porta trancada, porque talvez vocês tenham vontade de entrar e esqueçam do nosso combinado. Então eu tô trancando a porta para ajudá-los a lembrar que eu não quero que ninguém entre. Não é dizer, eu vou trancar a porta porque eu não quero ouvir ninguém falando comigo por 20 minutos. Não precisa disso, meu Deus do céu. Por que esse sermão da montanha? Seus filhos vão te achar maluco e não vão te ouvir. Como é que eles vão perceber que você precisa de ajuda se você está gritando desesperadamente assim, começar na vida real? Olha, você me descreveu. Pelo amor de Deus. Olha, não Eu duvido, gente, que mãe que não foi. Ela não escreveu um monte de mãe que tá aí. Gente, eu tô chorando, tanto rir. Não, mas tem hora que a gente surta, né? tem hora que surta, é isso mesmo. Aí a gente tem que pensar na Cíntia. Gente, a gente tem que se cuidar, tá vendo? Live é terapia também. Live é É, terapia. mas é bem isso mesmo, Cíntia. É. Apesar que a gente tem os combinados, é aí que falta. Falta, às vezes, de repente, o equilíbrio da gente também, né? Super. E aí tem a consistência, sabe? Porque quando a gente fala assim, ó, família. Que foi? Peraí, a maioria tá assim, sou eu, sou Ah, tanto que pra mim não tá aparecendo os comentários, acredita? Se aparecer alguma eu. perguntinha, você me fala, Sá, não tá. Aham. Olha, eu até chorei agora, Ai, porque a Cíntia nunca veio na minha casa, mas ela me não, descreveu, viu, gente? mas é a tradução da família brasileira. Ai, ai. Agora tá rodando. Gente, eu consegui chorar de tanto rir. Ai, que delícia, né? Ai, como é bom assim, a gente se ver, tentar refletir, né? Com as nossas loucuras, com os nossos estresses. Faz bem isso também, né? Porque a gente tem a obrigação da gente estar bem para cuidar dos nossos filhos, né? Então, a Cíntia caiu, ela já volta. Isso essa reflexão, essa conversa nossa aqui, eu acho que é muito importante a gente se ver, né? Igual a Cíntia falou, assim, eu falei, nossa, ela me descreveu, quanto várias aqui comentou também que se descreveu. É importante a gente reconhecer, né?
que errou, é importante a gente reconhecer, e de repente também se dá aquele grito depois, falou, oh, filho, acho que eu falei demais, falei, eu faço isso às vezes, então assim, é bom a gente ter amiga, né, que fale com a gente, vamos ver se a Cintia entrou aqui de novo, ela caiu, mas que gostoso, gente, eu tô super feliz, tanta gente aqui, tanta gente legal, nossa, tô muito feliz com todo mundo aqui. Vamos sempre trocar ideia. A Cíntia voltou. Que Gente, linda! um tema tão polêmico, o Instagram me sabotou. Não, mas nunca. Mas eu fiquei aqui firme e forte. Sabe o que eu tava falando, Cíntia? Como que é bom essas reflexões, né? Como é bom a gente, por exemplo, você falou quanto eu, quanto várias pessoas aqui se viu, né? E tudo bem, a gente deu risada pra caramba, eu chorei de tanto rir, mas assim, como é bom a gente se abrir, né? E nesse momento refletir também, né? Porque tenho certeza. Quando a gente fizer isso de novo, a gente vai lembrar da live. Não, eu não tenho a menor sombra de dúvidas, eu não tenho. Principalmente porque isso é muito cotidiano, isso é muito frequente, o tempo todo isso acontece na nossa casa, né? E eu não estou dizendo para. Gente, ela tá rodando pra mim de novo. Será que tá chovendo lá? Adoro te ouvir, Cintia. Ah, voltou. Solta, não é isso. Tá rodando. Contrário, Cintia, tá rodando. ter regra, ter Vamos lá, deixa eu ver o que eu faço com a Cintia aqui. estabelecer tudo. Gente, é minha Mudar, internet ou da Cintia? mas eu quero ajudá-los a refletir a respeito do como. Como é que nós temos colocado essas regras? Temos colocado amorosamente, temos colocado, né, com toda essa braveza, com toda essa irritação e etc. Tá? Então, nós temos uma caminhada. Ah, é da Cíntia, não é meu. Ai, que eu tava preocupada aqui. Cíntia, a gente não tá disputando. Cíntia, querida. Vamos tentar, gente. Vamos tentar. Vamos tentar. Eu não sei o que eu faço. Peraí. Vamos ver se eu consigo. Ah, eu tô normal. Ai, essa palavra não é muito. Eu não sou tão normal, mas que pena. Que pena. A gente não tá te ouvindo, Cíntia. A Dri tá aqui. Dri, você gostou do meu fundo, Dri? Olha meu fundo. Isso é, o Adri. Gente, a Dri me ensinou, né, que tem que pôr sempre uma luz no fundo. Essa é a minha primeira live com uma luz no fundo, ó. Isso traz boas energias. Por isso que tá todos vocês aqui. Boas energias. Ai, vamos tentar pôr a Cíntia, que a gente já tá no fim. Não quero estender muito porque eu sei que todo mundo tá cheio de coisa para fazer e quero pedir para vocês mandarem sempre recado para mim. Todas as perguntas lá no direct eu tô respondendo, tá? Se eu não responder no dia que vocês me passarem, eu vou responder conforme aí o tempo, porque sabe, né, gente? Demanda aqui é bastante, mas tá ótimo. E manda recado, tá? Tenho camiseta, tenho também, eu vou mandar. Me chama lá
que eu te falo da camiseta e eu mando. Cíntia, querida, agora que a gente está chegando no fim, a sua internet travou. Gente Voltou. do céu, voltei agora? Voltou agora, voltou. E você não vai cair Mas mais. que coisa, não vou. Eu, hein, coloquei no 4G, enfim, Ó, sei lá o que aconteceu aqui. para todo Mas mundo, só te cortando um pouquinho, que eu sei que o pessoal estava falando aqui, a gente está chegando no final, né? Que eu quero que você fale ainda de suas considerações, mas em março, toda terça-feira a gente vai estar juntas com um convidado sempre. Então eu quero que todas vocês, já estou avisando para separar terça-feira, 1 horinha só da noite. Então, nem que você deixe lá o celular ligado, a gente vai ter um programa aí, que a gente é o segundo, né? Mentes Brilhantes, e eu vou passando os recados. Aí você vai ver a Cíntia toda terça-feira, muito que bom, vai delícia. ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Cíntia, Bom, vamos queridos, vamos lá. chegando ao final. Eu falaria a noite inteira de ansiedade, volta às aulas e rotina e família. E nós podemos voltar para continuar falando sobre esse assunto. O que eu quero muito é deixar uma mensagem amorosa para você, mãe, pai, enfim. Eu sei que você está fazendo o seu melhor. Eu sei que quando você fala brava com o teu filho, quando você, como diz a Samantha, surta, às vezes a gente surta. Eu sei que tudo isso é porque você também está no seu limite, você também está cansada. Eu muito que você, com autocuidado, você proporcione para sua família uma fala amorosa, regras coerentes, regras consistentes e que você tenha condições de monitorar essas regras de maneira que não te sobrecarregue, ao contrário, que alivie a rotina da tua família, né? Rotina é tudo e com certeza a rotina é uma forma de proteção da nossa saúde mental. Nós adultos é que precisamos estabelecê-la para que as crianças sigam, né? A gente pode voltar a falar sobre esse assunto rotina em especial versus saúde mental da família. É um tema aí tanto para a gente poder conversar, Então, tá? já podemos organizar, final do mês. Que março é toda terça nós, gente. Já pega a agenda, marca toda terça-feira à noite, a gente vai se ver. Tô falando em primeira mão aqui, porque ainda não falei nada para ninguém. Cíntia, quero te agradecer. Que Deus abençoe você. Você é assim, meu Muito coração. E quero bom, agradecer todos muito que bom. entraram, que Temos saíram, muito a que ganhar, sabe? que Muito a entraram, que ganhar. saíram e que a gente vai ficar gravada a live. Vou passar lá para o YouTube também, para quem quiser passar mais para as pessoas. E obrigada, Cíntia. Pena que agora o final ficou tudo tremido, mas está ótimo. Foi tudo maravilhoso.